Chegou a nossa hora, o NE1 está começando e você, claro, é sempre muito bem-vindo para a nossa conversa diária e cheia de informação. Que privilégio é ter você com a gente. Aproveita o QR Code na tela, é do nosso canal Globo, espera a sua participação, comenta os assuntos, traz sugestões, faz o NE1 junto com a nossa equipe. Imagens do Recife na sua tela, janela aberta aí para você, o céu com muitas nuvens, né? Olha como está para o lado da Zona Sul, nuvens escuras. Tem previsão de chuva de acordo com o clima-tempo. 27 graus agora na capital. E veja também, Anderson Neif está em casa no Recife, depois do retorno ontem. Ele conta detalhes sobre o que aconteceu. O cantor de brega funk se recupera depois de ter sido baleado em São Paulo. E você acompanha aqui no NE1 o que ele disse e o andamento das investigações. Polícia Civil descobre esquema de desvio de mercadorias em um centro logístico no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Hoje é o Dia Nacional da Caatinga e vamos falar sobre esse bioma exclusivo brasileiro que foi tão defendido pelo pesquisador pernambucano João de Vasconcelos Sobrinho. O NE1 também traz a dificuldade de jovens negros para acessar o mercado de trabalho, mesmo com especializações no currículo. Outro assunto é amortização de dívida, uma forma de quitar financiamentos e consignados de forma mais rápida. Manda sua dúvida pelo nosso canal Globo. E as delícias do concurso Comida de Boteco. Fica ligado que tem muito mais. Seguimos juntos até 13h. Agora são 11h51. A gente começa falando sobre as investigações do atentado sofrido pelo cantor Anderson Neif, em São Paulo. O artista voltava de um show quando a van em que ele estava foi perseguida e atingida por tiros no domingo. Camila Torres está acompanhando o caso e traz outras informações ao vivo para a gente. Oi, Camila, bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no NE1 também. Neif, ele já está de volta ao Recife, disse que voltou o mais rápido que pôde depois de ser atendido em um hospital em São Paulo. A polícia que investiga esse caso é a polícia de São Paulo mesmo e o caso é tratado como uma tentativa de homicídio. A polícia também conta com a possibilidade de que o caso tenha relação com um crime organizado. Integrantes da banda de Neif já foram ouvidos, o próprio Neif deve ser ouvido novamente e aí a gente aguarda para poder ter o esclarecimento dessa ocorrência. Neif, ele fez um show em São Paulo no fim de semana e depois desse show, já no domingo pela manhã, por volta das 5h30, quando saía desse show numa van com a equipe, ele foi perseguido, ele e toda a equipe foi perseguido nessa van e a van foi atingida por tiros. Um dos tiros atingiu o ombro de Neif. Neif foi diretamente para o hospital sírio-libanês receber atendimento médico, precisou passar por um procedimento e ficou internado durante o domingo, mas assim que teve alta, ele preferiu voltar ao Recife. Chegou ao Recife ontem e já deu as primeiras declarações do susto que passou com a equipe. Deu detalhes também do atendimento no hospital e, claro, né, agora a gente precisa entender o que foi que houve. Ainda não há, da parte da assessoria de Neif, a informação de quando ele vai voltar a se apresentar. Vamos ouvir o que o artista falou depois de chegar ao Recife. Os médicos, na hora no hospital, ficaram confusos quando viu a tomografia, viu o raio-x também, aonde a bala parou, né? A bala parou atrás da minha escápula e de antemão o primeiro cirurgião, né, o primeiro médico, ele falou que possivelmente tinha sido no ombro, mas aí o ortopedista foi lá, viu que não foi no ombro, viu que foi atrás da escápula, um pouco perto do pulmão, 2,5 cm, mas graças a Deus deu tudo certo. Fiquei muito preocupado e muito assustado com tudo que aconteceu. De antemão, não sei o paradeiro disso tudo, o motivo disso tudo. A Polícia Civil também de São Paulo já está tomando conta do caso. Eu queria muito entender o que foi que aconteceu e o porquê fizeram essa maldade com a gente.
Bom, somente Neif ficou machucado nessa ocorrência. Ele foi atendido, repito, no hospital em São Paulo e já se recupera em casa no Recife. A investigação ela está sendo conduzida pela equipe da Polícia Civil de São Paulo, que trabalha com a linha de investigação de tentativa de homicídio e há a suspeita de que o caso tenha relação com o crime organizado. Ainda nesta edição, Maristela, a gente volta com mais informações sobre esse crime ocorrido em São Paulo e que deixou Neif atingido no ombro com um tiro. Com você. Até já, então, com outras informações. Obrigada por enquanto, Camila. Seguimos agora pelo trânsito, 11 horas e 55 minutos, com informações ao vivo, direto da Abdias de Carvalho, nos Torrões. O trânsito tá bem travado aí, sentido centro, né? Tá um nó, tá lento demais. Os motoristas praticamente parados aí nessa longa fila de veículos que você tá vendo aí, as imagens estão mostrando pra gente. Aí por esta câmera que está instalada aí na Abdias de Carvalho, inclusive ambulâncias paradas por aí, né? O trânsito complicado acaba impedindo também o atendimento ágil, rápido de quem está precisando de socorro, de atendimento médico. Agora sim a gente vê a liberação dos carros e já seguimos aí para uma outra pista. Estamos mostrando para você agora a Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira. Os motoristas que estão sentindo afogados. O trânsito também está complicado, está lento aí na região. Você está observando aí a pista molhada, né? Começou a chover, então motivo de atenção redobrada para quem está passando aí na região. Claro, sempre seguindo aí a sinalização de trânsito, tendo calma, paciência, gentileza no trânsito. O trânsito está mais lento, principalmente agora nesse período de chuva, né? É bom ter realmente a atenção redobrada. Bora seguir o nosso giro agora pela Avenida Doutor José Rufino, no bairro da Estância. Do lado direito, a gente vê aí os motoristas que vão sentido centro, do lado esquerdo, sentido Jaboatão. Agora sim, a gente vê aí a liberação do semáforo e os motoristas, uma caminhonete ficou ali pelo meio. É um cruzamento, né, que exige também muita atenção desse motorista. Um trânsito que vai aumentando aí à medida que o meio-dia vai chegando, né, 11 horas e 56 minutos. Tem colégio aí na região, então você que está aí indo pegar filho na escola, está em movimento, o NE1 está em movimento junto com você. E hoje é comemorado o Dia da Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro. E a data não foi escolhida à toa. 28 de abril é o aniversário do pesquisador Vasconcelos Sobrinho, um pernambucano que dedicou grande parte da vida ao estudo e à defesa da caatinga, vegetação característica do semiárido nordestino. O nome vem do tupi, caatinga, e quer dizer mata branca, uma referência ao período de seca, quando as árvores perdem as folhas e a floresta de galhos esbranquiçados salta aos olhos. Tudo bem diferente do período chuvoso, quando a terra dos cactos se enche de vida. O bioma ocupa 11% do território nacional. Está presente em todos os estados do Nordeste e no norte de Minas Gerais. E ao contrário do que muita gente imagina, a caatinga é muito rica em biodiversidade. Algumas plantas e animais são endêmicos. Isso quer dizer que eles só podem ser encontrados no pedaço do sertão onde chove pouco e o sol é escaldante. Esta é a terra da ararinha azul, do galo de Campina, do mocó, do tatu-bola. São 327 espécies de animais de uma fauna exclusiva. A caatinga é um bioma único no mundo, só existe no Brasil. E ela é tão especial que foi criado um dia para lembrar a importância e a necessidade de preservá-la. É o 28 de abril. E essa data não foi escolhida por acaso. Foi no dia 28 de abril de 1908 que nasceu o engenheiro agrônomo e ecologista João de Vasconcelos Sobrinho. Nosso ambientalista pioneiro é natural do município de Moreno.
Ele foi um dos fundadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que dedica um cantinho só para ele na biblioteca. Aqui estão a mesa e a cadeira do escritório, a máquina de datilografia, onde ele escreveu dezenas de trabalhos, todos produzidos e revisados detalhadamente pelo professor. O acervo conta também com diplomas, premiações, inúmeras publicações, fotos. Tudo foi doado pela família de Vasconcelos Sobrinho. Conceição Martins, bibliotecária, é guardiã desta herança. Ela chegou a conhecer o professor que fez história na Universidade Rural. Uma pessoa super ativa, frágil. Você percebia que era aquela criatura frágil, mas dentro era muito forte, né? Tinha aquele amor pelo que fazia. E ele tinha aquele amor e que ele passava em suas publicações para os seus alunos, para os cientistas iguais a ele, e debatia isso com todo fervor, as ideias dele, que na época não eram muito bem-vindas. Visionário, foi o primeiro cientista a alertar sobre a formação de deserto em algumas áreas do Nordeste e alertava também para o agravamento da degradação do meio ambiente. Os desastres ecológicos forçam o governo e a opinião pública a definir-se de uma vez por todas sobre o que tem que ser feito com urgência. Os desastres ecológicos estão cada vez mais numerosos e mais graves. E isso não abre os olhos das pessoas. Ele falava em desertificação quando ninguém nem usava essa palavra. Ele foi incompreendido por isso? No início, sim. Mas aí, quando ele criou a disciplina ecologia, né, conservacionismo, aqui esses termos aqui na universidade, aí foi divulgando e foi criando aquele paradigma que os outros começaram a perceber que ele é que sabia. Ele também defendeu o pau-brasil e plantou quase 50 mil mudas, um pernambucano que dedicou a vida às causas ambientais. Vasconcelos Sobrinho introduziu o estudo da ecologia como ciência nas universidades brasileiras. Foi o criador do Horto de Dois Irmãos, da Reserva de Tapacurá e da primeira reserva biológica do país, Serra Negra, no Sertão. Este engenheiro agrônomo e professor do doutorado de agroecologia faz questão de relembrar a trajetória do grande defensor da Caatinga. O professor Vasconcelos Sobrinho foi um pioneiro nesses estudos sobre a Caatinga. Ele lançou, em função desses estudos, obras importantes, né? Fazendo primeiro o conhecimento da vegetação e depois mapeando as áreas do semiárido e da Caatinga propensas à desertificação. Então, todo o estudo dele serviu de base para estudos posteriores sobre desertificação, sobre necessidade de preservar determinadas áreas. A Caatinga ainda é pouco conhecida, apesar dessa importância. Pouquíssimo, né? Ela é os estereótipos que se criam em torno da Caatinga faz com que ela é percebida e vista pela sociedade e por aí, internacionalmente, como algo da pobreza, que denota uma característica que não tem uma riqueza, uma possibilidade de pessoas conviver e residir ali. Agrônomo, meteorologista, escritor, Vasconcelos Sobrinho escreveu mais de 30 livros. Trabalhava de domingo a domingo. Mesmo doente, no fim da vida, não parou de escrever. Deixou um legado que serve de farol até hoje. Da mesma maneira que a natureza castiga o homem que pratica o crime contra ela, diz que o homem também castiga os outros homens que praticam contra a natureza. A partir do contato com a natureza, é que nos guia hoje para que a gente possa falar, né, no que se diz aí, desenvolvimento sustentável, né? Ele nem tocava nessa palavra, nem se falava disso, mas no fundo era isso, era o bem-estar da sociedade.
Agora, 12:04, seguimos com outros assuntos. Sabe aquela dívida de longo prazo, com parcelas a perder de vista? Geralmente são financiamentos de imóveis, de veículos. Mas será que vale a pena antecipar o pagamento das parcelas quando você está com um orçamento um pouquinho mais folgado? Natália Dielu chega agora ao NE1 acompanhada de um economista. É melhor investir o dinheiro, antecipar as parcelas, diminuir aí o prazo do financiamento? Qual é a melhor estratégia, hein, Natália? Boa tarde. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Como você falou, só vale a pena se você estiver mais folgado financeiramente, né? Porque se não, aí você vai aumentar o problema, né? O tamanho do problema. A gente está aqui ao lado de Sandro Prado, que é economista. Sandro, boa tarde, bem-vindo ao NE1. Explica pra gente quando vale a pena amortizar e como é que faz normalmente. Pois é, amortizar é massa, porém você tem que estar com dinheiro extra para fazer isso. Tipo, chegou o 13º salário, você conseguiu uma rescisão contratual aí tá com uma boladinha de dinheiro, vamos supor que você tenha 5 mil, 10 mil. Aí o que você quer? Diminuir a sua dívida. Você pode tanto pagar as últimas parcelas, por exemplo, dividir em 50 vezes. Você pode amortizar, pagar as últimas 5 parcelas, eles são obrigados a recalcular essa parcela, vai ficar bem mais baixa, você já quita, diminui 5 parcelas do final. Ou se não, você pode pedir para recalcular todas as parcelas. Você dá lá, por exemplo, 5 mil, tinha uma dívida que era 50 parcelas, por exemplo, de R$500, passa a ser 50 parcelas de R$400. Então há essas duas possibilidades. Ou você diminuir as parcelas, ou você pagar as últimas parcelas. A mais vantajosa é pagar as últimas, porque você diminui muito a cobrança de juros. Porém, cada um sabe o que é melhor para você. Isso vale para tudo, para financiamento de imóvel, de veículos, consórcios? Sim, vale para tudo e principalmente você citou as coisas mais importantes, que são aquelas dívidas de longo prazo, que às vezes a pessoa, ai meu Deus, ainda tenho 5 anos para pagar o carro, tenho 20 anos para pagar a casa e estou com dinheiro aqui, eu posso fazer isso? Pode e deve, porque a paz que você vai sentir é muito grande. Agora, você tem que ter aquela reserva de emergência. Você só vai usar aquilo que exceder uma reserva mínima, porque pode acontecer um imprevisto e você precisar de dinheiro. E aquele dinheiro que você vai ter usado, você não consegue tê-lo de volta. Então, quando não vale a pena? Quando não vale a pena é quando, vamos supor, recebi 10 mil, mas eu não tenho nada guardado, eu não tenho um dinheiro ali que eu possa usar, por exemplo, se tiver um problema de saúde, se tiver um imprevisto. Então é melhor você ter cautela, colocar numa aplicação que tenha ali uma certa disponibilidade, uma certa liquidez, ou seja, que você possa tirar rápido para você cobrir aqueles gastos que não estavam previstos. Mas se você já tiver uma graninha guardada e tiver um excedente, é uma ótima você amortizar qualquer tipo de dívida que você possa ter, principalmente aquelas que os juros são mais elevados. FGTS, a gente sabe que só dá para pegar o FGTS, o valor ali inteiro, em algumas situações, né, de demissão, para comprar a casa própria. Mas tem gente que aderiu ao saque aniversário. De repente, é um dinheiro que você pegou ali. Vale a pena usar esse dinheiro para amortizar uma dívida? Pode usar? Vale a pena usar, porque o FGTS ele tem uma taxa de juros anuais muito pequena. Basicamente, ele só recompõe a inflação. Se você for pegar dinheiro do FGTS para quitar dívida, para fazer um investimento, para pôr numa aplicação que tenha maior rentabilidade, vale a pena. Agora, sacar o dinheiro do FGTS para consumo com besteira não vale a pena, porque depois você é demitido sem justa causa e não vai ter aquele dinheiro para sacar no momento de grande dificuldade. Tirar dinheiro do FGTS para quitar dívidas será possível a partir agora do lançamento do Desenrola 2.0, que deve ser lançado essa semana pelo governo federal, e aí a gente vai ter as regras bem direitinho. E a gente com certeza vai falar sobre isso aqui no NE1. Muito obrigada, viu, Sandro? Boa tarde. Maristela. Obrigada pelas orientações. E o trabalho do IBGE ajuda a ter um retrato da realidade do país.
E dentro desse retrato, quando a gente olha os dados, a gente pode ter fotos de cada grupo da população. E olhando para a realidade dos jovens negros, fica evidente que o acesso ao mercado de trabalho é repleto de barreiras. Uma realidade frequente nas empresas, indústrias e no mercado de trabalho. A baixa quantidade de jovens negros ocupando cargos de liderança e com boa remuneração. Uma pesquisa realizada pela PNAD, Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, traz o retrato da exclusão. Pessoas entre 15 e 29 anos, com mais estudo, têm menos oportunidades do que aqueles com baixo nível de escolaridade. A pesquisa publicada em 2025 mostra que a taxa de desemprego entre os jovens negros atinge 13%. A de brancos é de 10%. A informalidade entre a juventude negra atinge quase a metade, 48%. Entre os brancos é de 37%. Pernambuco é o terceiro estado brasileiro com o maior percentual de jovens negros que nem trabalham nem estudam. Gabriel de Pierro é psicólogo e pesquisador com foco em juventude e políticas públicas. Disse que essa população, apesar do acesso à escolaridade, muitas vezes por meio de cotas, enfrenta outras barreiras dentro das corporações. A gente teve uma ampliação da presença de jovens negras e negros no ensino superior, e muito decorrente da aplicação da política de cotas. Mas, apesar de ter mais estudo, jovens negros não conseguiram ter as mesmas condições no mercado de trabalho. O pesquisador falou também sobre os desafios enfrentados pelas jovens negras e que acabam pesando de forma negativa. E que esse enfrentamento precisa de um trabalho específico por parte dos empregadores. Muitas vezes as suas mães saem para trabalhar e elas têm que realizar esse trabalho. E aí isso dificulta muito, não só ter melhores condições de trabalho, melhor acesso às melhores vagas, mas muitas das jovens negras sequer estão no mercado de trabalho. Lívia espera ver mudança. Ela tem 20 anos, é estudante de nutrição e recentemente conseguiu um emprego. Ela é moradora de periferia e se autodeclara preta. A gente fala muito sobre cargo de liderança de pessoas pretas, mas pouco se vê, né? Então eu procuro que no futuro, acho que no futuro próximo a mim, eu consiga ver mais esses cargos. Tanto falo por mim como para outras pessoas. Eu já trabalho na minha área, então eu quero que na minha área eu possa ver essas oportunidades crescerem, sabe? Não só de liderança de pessoas pretas, mas também de uma diversidade maior. Porque quando a gente fala nisso, a gente fala sobre investimento. E investimento nessa parte é ótimo para o Pernambuco. Neste curso para moças e rapazes de periferia, oferecido pelo Instituto MeMaker, que existe desde 2017, os alunos esperam vivenciar uma realidade diferente. Acho que ainda tem muito a se fazer. Desde que nós criamos o MeMaker, eu sinto que ainda falta as empresas quererem investir nesses jovens, trazer conhecimento para eles, para depois poder cobrar deles o conhecimento que eles tanto desejam que eles tenham. Eu acho que assim é injusto a maneira como ainda funciona hoje, né? Assim, eu acho que quando você oferece conhecimento, eles voam, mas você tem que investir primeiro. Thaisa tem 15 anos e é uma das antigas alunas. Conseguiu uma vaga de menor aprendiz. Está confiante que vai se destacar no futuro. Eu fiz 2 cursos, fiz expressão criativa e robótica, e cada curso me ajudou de uma maneira diferente. O de expressão criativa, eu era uma pessoa muito tímida, e esse curso me ajudou a me falar, me comunicar melhor, me expressar. Uma pessoa que não falava com ninguém começou a conversar com todo mundo. E foi isso que me ajudou na minha entrevista de emprego, que eu falei muito. E de robótica, me ajudou a sair da minha zona de conforto. Daniele Fonseca trouxe agora a reportagem sobre jovens negros no mercado de trabalho. E agora ela te mostra ao vivo a Escola de Turismo de Olinda, um espaço que foi criado para qualificar profissionais da área. Boa tarde, Daniele. Oi, Maristela, boa tarde para você, para todos que estão nos acompanhando. Eu falo ao vivo aqui da Casa do Turista, que fica no bairro do Carmo, em Olinda, onde as aulas teóricas desses cursos vão ser oferecidos. São 4 cursos, tá? O de camareira, fotografia com smartphone, turismo acessível e também o de técnicas de recepção e meios de hospedagem.
A gente convidou para essa entrevista, para trazer outras informações sobre essa oportunidade, a secretária executiva de turismo aqui de Olinda, Ayane Siqueira. E então, secretária, para quem esse curso vai ser oferecido? Quem é que pode participar? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, todas as pessoas que queiram se inserir no mercado de trabalho, né, do setor de turismo, podem participar. Os que já estão inseridos também podem fazer os cursos que estão à disposição. Pessoas de quais cidades? Todas as cidades. Além dos munícipes de Olinda, a gente também está abrangendo para as outras cidades. A gente fala assim sobre alguns cursos, como, por exemplo, o caso de camareira, né? A pessoa pensa, poxa, deve ter lá a mão na massa, né, para eu aprender na prática. Aqui, nesta sala onde nós estamos, são as aulas teóricas, como eu disse. Mas quais são os cursos que vão ser oferecidas também as aulas práticas? Então, todos os cursos vão ter aulas práticas. Aqui vai ser ministradas as aulas. E, por exemplo, o curso de camareira, como a gente está no coração do sítio histórico, então tem muitas pousadas em volta que vão ser oferecidas aulas práticas lá. Curso de fotografia também, em algum momento eles vão sair para tirar uma fotografia, fazer o teste do que aprenderam aqui na sala de aula. Os cursos são gratuitos, mas quais são os critérios para as pessoas participarem? Eu falo de idade, nível também de escolaridade de cada um. Então, o curso de camareira é um curso que é bastante procurado. Ele está com o nível fundamental. Os restantes dos outros cursos oferecidos a partir do nível médio. E a idade? Tem alguma exigência sobre isso, secretária? Isso. Normalmente, como eles vão ser inseridos no mercado de trabalho, a idade mínima seria 18 anos. E como é que está esse mercado? Para esse segmento, aqui em Olinda é uma riqueza, né, para quem quer trabalhar com isso, mas como é que está? Como é que a gente pode falar sobre as vagas, as oportunidades nas empresas, hotéis, restaurantes? Então, as vagas, elas são limitadas, né? Por isso a gente abriu agora, que é um período de baixa estação no momento, e a gente está aproveitando esse momento de baixa para poder capacitar esses profissionais, tanto os que já estão na área, quanto os que queiram ingressar. E a partir de setembro, que é um período de alta estação, é um momento que tantos hotéis, pousadas, bares, restaurantes que contratam esses profissionais. Quando começam as aulas e a duração dos cursos? O curso de técnicas de recepção e meios de hospedagem começam amanhã, a partir das 8 da manhã e vai até o meio-dia. Esse curso tem uma carga horária de 40 horas e é um curso que ele é totalmente gratuito. Tem vaga aberta ainda para quais? Tem vaga aberta, tanto para o que vai iniciar amanhã. Então, você que queira fazer o curso, está aberto tanto no site da Prefeitura ou presencialmente aqui na Casa do Turista. E todos os cursos estão com vagas abertas. A gente agradece demais a participação. Gente, o site, tá? Para se inscrever, para ter outras informações também, é o olinda.pe.gov.br. Maristela. Perfeito, Daniele. Obrigada pelas orientações. E o Instituto Quest divulgou a primeira pesquisa de intenção de voto para o governo de Pernambuco. O nível de confiança é de 95%. Isso significa que, se a pesquisa for repetida 100 vezes, em 95 delas, o resultado vai estar dentro da margem de erro. E essa margem é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos aos números. João Campos, do PSB, tem 42% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 39% e 45%. Raquel Lira, do PSD, tem 34% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 31% e 37%. Eduardo Moura, do Novo, aparece com 3% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter até 6%. Ivan Moraes, do PSOL, tem 1% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter até 4%. 11% estão indecisos. 9% disseram que votariam em branco, nulo ou não pretendem votar. O Instituto Quest também fez uma simulação de segundo turno entre os candidatos mais bem posicionados na intenção de voto do primeiro turno. João Campos aparece com 46% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 43% e 49%.
Raquel Lira, do PSD, está com 38% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 35% e 41%. Indecisos são 8%. Brancos, nulos ou não pretendem votar, 8%. O Instituto Quest pesquisou ainda a opinião dos eleitores sobre a gestão da governadora Raquel Lira. Em fevereiro do ano passado, 37% consideravam o governo regular. Em agosto, 36% e agora 43%. Os que consideravam o governo positivo eram 32% em fevereiro do ano passado, mesmo índice em agosto, e agora 36%. Os que consideravam o governo negativo eram 26% em fevereiro do ano passado, 28% em agosto, agora 18%. Não souberam ou não responderam 5% em fevereiro do ano passado, 4% em agosto e agora 3%. A Genial Quest ouviu 900 eleitores de Pernambuco entre os dias 22 e 26 de abril. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. O G1 Pernambuco tem outros detalhes da pesquisa, incluindo cenários de intenção de voto para as vagas de Pernambuco no Senado. Você pode ler tudo apontando a câmera do celular para esse QR Code. Ele leva você direto para a reportagem completa. A seguir, polícia descobre esquema de desvio de mercadorias em centro de distribuição da Amazon, aqui em Pernambuco. E as atualizações do atentado contra o cantor Anderson Neif. Artista mostra ferimento causado pelo tiro. O NE1 volta já, agora 12h20. NE1 de volta, um trabalhador morreu depois de sofrer uma descarga elétrica e cair de uma altura de 8 metros no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. De acordo com testemunhas, o homem realizava um serviço de drenagem de água empoçada na laje de uma casa. Ele acabou tocando na rede elétrica, levou um choque e caiu. A vítima morreu no local, antes de receber atendimento médico. A Neoenergia Pernambuco disse que o trabalhador entrou em contato, acidentalmente, com uma rede de média tensão e esclareceu que a fiação está dentro dos padrões de segurança exigidos pelo setor elétrico nacional. A Neoenergia reforçou que é preciso manter distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica e nunca realizar serviços perto de fios sem acionar previamente a empresa. E um paratleta denunciou ter sido xingado e agredido por um motorista de ônibus em Boa Viagem, na zona sul do Recife. A notícia está no G1 e apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, você vai direto para ela. Nivalmir Cardoso de Farias Júnior, de 25 anos, contou que tentou embarcar domingo no ônibus da linha Boa Viagem TI Joana Bezerra, operada pela empresa Borborema. Segundo Nivalmir, o motorista o chamou de nego e aleijado folgado. O advogado Ranieri Cavalcante, que representa Nivalmir, disse que o motorista também chegou a dar 2 tapas no peito do paratleta e que depois do ocorrido, ele fez uma reclamação a um fiscal do Grande Recife e também teria procurado a polícia para fazer um boletim de ocorrência. O Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco explicou que, em nenhum momento, o motorista agrediu fisicamente o paratleta e que o vidro do ônibus foi quebrado por um dos acompanhantes de Nivalmir. A empresa de ônibus Borborema informou que abriu uma apuração interna e não constatou qualquer agressão física por parte do motorista. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como injúria, vias de fato e dano-depredação. Bora com imagens ao vivo do nosso Globocop que está sobrevoando o bairro da Várzea. Na zona oeste do Recife, o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo, atingiu 2 casas na rua Cônego Fernandes Machado. Na UR7, você está vendo aí nas imagens o estrago, nas 2 casas. Ainda o veículo tombado aí na frente, todos os entulhos, a movimentação ao vivo aí no local para você. O Corpo de Bombeiros disse que ainda não foi acionado, o SAMU disse que foi chamado para o local e que uma pessoa ficou ferida. Essa pessoa recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para o Hospital da Restauração. Nós ainda não temos
outras informações sobre o estado de saúde dessa pessoa, mas a gente acompanha essa movimentação, o registro aí do nosso Globocop. A gente também está apurando junto à Defesa Civil a situação, né? A estrutura dessas casas, das casas do entorno também. Aconteceu agora há pouco, o Globocop está mostrando aí as imagens ao vivo para você, né? O trânsito também aí na região. E ao vivo a carreta, né, o veículo que ainda está tombado aí na pista e que acabou atingindo essas casas. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações para você. O cantor Anderson Neyf está de volta ao Recife depois de sofrer um atentado em São Paulo. A gente volta então a conversar com Camila Torres, que tem as atualizações sobre as investigações da Polícia Civil de São Paulo, né, Camila? Sim, Maristela, a polícia acredita que esse é um caso que se trata de tentativa de homicídio, que teria sido premeditado e que pode ter relação com um crime organizado. É a Polícia Civil de São Paulo que investiga. Num primeiro momento, houve a suspeita de que o caso teria sido motivado por ciúmes, porque durante o show de Anderson Neyf teria acontecido, né, uma briga por ciúmes durante o show, mas a polícia já descartou essa possibilidade. Anderson Neyf, cantor pernambucano, estava em São Paulo fazendo um show no fim de semana e depois da apresentação, já no domingo, por volta de 5h30 da manhã, ele saiu do local do show com outras 11 pessoas da equipe dele numa van. E a gente tem até câmeras de segurança que registram essa movimentação. A equipe com a van fez um deslocamento de cerca de 10 quilômetros e, de acordo com a investigação, a van foi perseguida por homens de moto, homens que atiraram. Das 12 pessoas que estavam na van, apenas Anderson Neyf que foi ferido. Ele foi ferido nas costas por um tiro, foi direto para o hospital e precisou passar por cirurgia no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ele teve alta no domingo à noite e ontem, na primeira oportunidade que teve, ele disse que retornou ao Recife, está bem, ele está se recuperando do tiro que atingiu a região do ombro, né, nas costas, na parte de trás. E agora ele está mesmo dedicado a se recuperar e ainda não há previsão de quando que ele vai retomar a agenda de shows. Já aqui no Recife, ele deu detalhes do que aconteceu. Vamos ouvir. Os médicos, na hora no hospital, ficaram confusos quando viu a tomografia, viu o raio-x também, aonde a bala parou, né? A bala parou atrás da minha escápula e, de antemão, o primeiro cirurgião, né, o primeiro médico, ele falou que possivelmente tinha sido no ombro, mas aí o ortopedista foi lá, viu que não foi no ombro, viu que foi atrás da escápula, um pouco perto do pulmão, 2,5 centímetros, mas graças a Deus deu tudo certo. Fiquei muito preocupado e muito assustado com tudo que aconteceu. De antemão, não sei o paradeiro disso tudo, o motivo disso tudo. A Polícia Civil também de São Paulo já está tomando conta do caso. Eu queria muito entender o que foi que aconteceu e o porquê fizeram essa maldade com a gente. Se o alvo foi eu, se o alvo era eu não sei o que aconteceu, porém, eu fico muito triste porque poderia pegar em outro inocente, né, que não tinha, assim, nada a ver. Eu também não tenho a ver, eu também sou inocente, sou vítima do que aconteceu, mas se o alvo era eu e atingisse outra pessoa, eu acho que eu ia ficar muito mais triste do que eu já tô. Graças a Deus todo mundo saiu com vida, todo mundo saiu feliz. Queria dizer que as medidas estão sendo já tomadas. A minha equipe jurídica também já está entrando em contato com a delegacia, tá? Com o delegado também, com a Polícia Civil de lá. E está indo, né? A investigação está indo muito bem. Queria agradecer também aos policiais que foram lá no hospital me ajudar, né? Prestar socorro também. A minha banda também que me socorreu num momento muito difícil. Eu tentei manter a calma. Em nenhum momento eu passei desespero para a minha banda. Eu passei confiança, né? Pelo contrário, eu passei confiança e todos confiaram e viram que eu estava bem e eu ia sair daquela situação, que foi muito difícil. Ver todos os meus amigos assim na minha frente, todo mundo no chão, abalados, eu acho que foi a parte mais difícil, né? Um abraço e um beijo para todos vocês. Tamo junto, obrigado pelo carinho de todos. Bom, na van em que Neyf estava, havia outras 11 pessoas. Ele foi o único ferido.
É a polícia de São Paulo que está investigando esse caso, trata esse episódio como uma tentativa de homicídio, um crime premeditado para a polícia e que pode ter relação com um crime organizado. A equipe de Neif, que estava na van, já foi ouvida. O próprio Neif deve ser ouvido novamente e agora é mesmo a gente esperar pelos esclarecimentos da polícia para entender o que foi que aconteceu. Maristela. Obrigada, Camila, pelas informações. A gente segue, então, acompanhando as investigações da polícia. E a Polícia Civil descobriu um esquema de desvio de mercadorias em um centro logístico da Amazon, no Cabo de Santo Agostinho, aqui no Grande Recife. Nosso Globocop está mostrando imagens para você. 14 pessoas foram presas. Você acompanha imagens ao vivo do nosso Globocop que sobrevoa o local, que funciona há 5 anos e ajuda na distribuição mais rápida de produtos para todo o Nordeste. De acordo com as investigações, um grupo desviava produtos de alto valor ainda dentro do galpão. Itens como computadores e impressoras 3D tinham as etiquetas adulteradas para simular mercadorias de baixo custo, o que permitia o envio sem levantar suspeitas. Segundo a polícia, há funcionários entre os envolvidos. Foi a própria empresa que passou a desconfiar da movimentação. As investigações identificaram um segundo grupo que recebia e desviava as mercadorias antes do registro no sistema da empresa, aproveitando assim os pontos cegos das câmeras de segurança. A polícia disse que os produtos eram vendidos em plataformas online. Os suspeitos devem responder pelos crimes de associação criminosa e furto em estabelecimento comercial ou de serviços. E a Polícia Federal realiza hoje uma grande operação em todos os estados brasileiros contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. A PF cumpre 16 mandados de prisão e 159 mandados de busca e apreensão em todo o Brasil. Aqui em Pernambuco, um homem de 26 anos foi preso em Tracunhaém, na Mata Norte. A Polícia Federal também cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em Tracunhaém e em Abreu e Lima. A delegada que coordenou os trabalhos explicou o objetivo da operação. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em todos os estados da federação para combater o abuso sexual de crianças e adolescentes, especialmente no ambiente cibernético. Trata-se de uma ação coordenada e conjunta da Polícia Federal com as polícias civis de vários estados, bem como polícias de outros países que estão também, na data de hoje, executando as suas operações. O abuso sexual infantil é um problema complexo, que precisa de uma resposta coletiva, e é exatamente o que estamos fazendo na data de hoje. É a Polícia Federal reafirmando o seu compromisso na proteção de crianças e adolescentes. Vamos falar agora de saúde. Começou o período de maior circulação de vírus respiratórios. E preparamos aqui uma ilustração para você acompanhar bem esses números. Pernambuco registrou 2.172 casos de síndrome respiratória aguda grave, de janeiro até o dia 25 de abril. Desse total, 1.297, ou seja, mais da metade, foram em crianças de até 2 anos de idade. Nos hospitais, a procura por atendimento lota as emergências. A Secretaria de Saúde de Pernambuco informou que ontem de manhã, 65 crianças aguardavam vaga em UTI pediátrica e 5 bebezinhos recém-nascidos aguardavam vaga em UTI neonatal, todos com quadro de doença respiratória, a chamada CIRAG. Esses números costumam variar com frequência, mas é o dado mais recente que a gente tem agora e claro que a gente vai seguir acompanhando. A Secretaria de Saúde de Pernambuco informou que as crianças não estão desassistidas, são acompanhadas por intensivistas, mesmo à distância, e há previsão de abertura de mais vagas de UTI conforme a necessidade. A gente está se aproximando realmente do pico dessa circulação
e também das solicitações de vaga. O nosso plano permanente da sazonalidade, que foi instituído ano passado na Secretaria Estadual de Saúde, tem todas as ações prevendo desde o nível 1 até o nível 3. O nível 3 é aquele nível de sobrecarga absurda, onde a gente não consegue mais dar resposta. Então, nesse momento, é um momento preocupante, é um momento que a gente está em alerta e é um momento que requer ainda mais ações, tanto do Estado quanto dos municípios, em relação à pediatria aqui no Estado de Pernambuco. Até o momento, nós já abrimos 319 novos leitos, apenas para passar por esse período da sazonalidade, totalizando 574 leitos em todo o Estado de Pernambuco. A família que precisar se deslocar para outra região de saúde, a gente tem transporte sanitário, a gente tem um apoio na alta dessa criança através do município ou da região de saúde. Então, o mais importante nesse momento, na verdade, é a gente conseguir garantir a recuperação da saúde dessas crianças e conseguir passar por essa situação de circulação viral com o menor dano possível em todo o estado. Não custa nada reforçar a vacinação, né? Claro, a vacinação ainda é a melhor das opções. Para as crianças, o SUS libera a vacinação para prematuros, então até 36 semanas o bebezinho ou com algum tipo de comorbidade. E também tem a vacinação da gestante, que é a partir da 28ª semana de gestação. A gestante pode tomar já a vacina e vai passar os anticorpos para o filho, vai proteger o bebê. Então, essa ainda é a melhor saída para que a gente possa reduzir o adoecimento das nossas crianças. Um mutirão de cirurgiões dentistas está selecionando jovens de 11 a 18 anos incompletos para tratamento odontológico gratuito. A ação da rede de voluntários Turma do Bem está acontecendo na sede do Movimento Pró Criança, no bairro dos Coelhos, no Recife, até às 3 da tarde. Você está vendo aí as imagens. A triagem foca em crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O acompanhamento odontológico integral vai acontecer posteriormente, em consultórios particulares de dentistas voluntários, até os pacientes completarem 18 anos. Para participar da seleção, o jovem precisa estar acompanhado por um responsável e apresentar RG e comprovante de residência. Bora continuar falando sobre saúde bucal, mas agora sobre a importância da higiene correta da boca. Daniele Fonseca está com um cirurgião dentista que não adianta fazer a limpeza da boca de qualquer jeito, né? É preciso ter um cuidado, um hábito diário, exatamente para evitar problemas de saúde, como cáries, por exemplo, né? E até mau hálito, Daniele. Ai, Maristela, nenhuma dor é legal, né, de sentir, mas a cárie, nossa senhora, a gente convidou para essa entrevista aqui o cirurgião dentista Arthur Carneiro. Então, Arthur, falando sobre a escovação, qual é a melhor forma de fazer isso? A velocidade, a força, nada disso é muito bem-vindo não, né? Boa tarde. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todos. Então, a melhor forma de você escovar os dentes é justamente com uma escova macia, fazendo movimentos circulares, usando uma pasta de dente com flúor e nunca aquelas pastas de dentes abrasivas que parecem uma areinha, pois elas danificam o esmalte do dente. E sempre, principalmente à noite, passar o fio dental. Pois é, sobre essa questão do fio dental, muita gente talvez ainda tenha dúvida. Antes ou depois da escovação? Qual é o recomendado? O fio dental é importante passar, tanto faz você passar ou antes ou depois. Portanto que passe, isso auxilia muito na sua higiene oral. E a partir de que idade escovar os dentes e ir ao dentista? A partir do momento que a criança começa a nascer os 2 primeiros dentezinhos de leite, você já pode escovar os dentes com bem pouquinha pasta de dente e aí ir ao dentista, para ter qualquer problema futuro seja prevenido. E no caso da criança aí, desses 2 dentinhos ainda de leite, o tipo de pasta, com ou sem flúor? Com certeza com flúor. Sempre use a pasta com flúor. Além da escovação, quando ela não é bem feita, doutor, nem realizada nos momentos recomendados, né, ali, principalmente depois das refeições, antes de dormir, quais são os outros problemas de saúde ou alguns hábitos que acabam influenciando de forma negativa na saúde bucal? Alguns hábitos como fumar, o alto tabagismo e até o alcoolismo, eles podem influenciar na saúde oral. Também outras doenças como a diabetes, a baixa imunidade, até a alto teor de açúcar na alimentação pode agravar ainda mais problemas que podem acontecer na boca.
mau hálito, doutor, claro, ninguém gosta, né, de sentir, de estar ali com aquilo, mas ele pode estar sendo reflexo de algum problema na dentição? Com certeza. O mau hálito ele pode dizer que tem algum dente seu que está ou cariado ou que sua higienização da boca está um pouco ainda deficiente. Então, realmente, se você está com mau hálito ou alguma ferida que não desaparece há mais de 7 dias, procure realmente seu dentista para não chegarmos com um alerta vermelho. Além do incômodo que uma cárie provoca, quais os outros prejuízos no nosso corpo, inclusive para questões cardíacas, né? Isso. A cárie, tanto na cárie, tanto na doença periodontal, que é quando atinge a gengiva, as bactérias que estão ali podem entrar na corrente sanguínea e se alastrar por todo o corpo, inclusive chegar no coração e causar doenças graves. Doutor, muito obrigada pela participação, pelos alertas aí que passou para todo mundo. A gente agradece demais. É contigo aí no estúdio, Maristela. Para cuidar da saúde, prevenção sempre importante, né, Daniele? A seguir, quem tem processo trabalhista fica aí, porque a gente traz dicas de uma semana de conciliação e um serviço importante de atendimento à mulher, inaugurado em Moreno. O NE1 volta bem rapidinho, agora 12h41. NE1 de volta, e quem tem processo trabalhista e deseja uma conciliação para resolver o problema com mais rapidez, pode se inscrever para a 10ª Semana da Conciliação, que acontece de 25 a 29 de maio. A ação é promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Vamos saber então quem pode participar desse mutirão com Natália Dielu, porque uma conversa bem mediada já pode trazer uma solução, né, Natália? Conta mais, por favor. Maristela, nessa semana de conciliação, as pessoas que já tiverem interesse de participar, elas podem entrar no site do TRT da 6ª Região, né, que é o trt6.jus.br. E a gente está aqui ao lado de Eduardo Pugliese, que é vice-presidente do TRT6, vai explicar para a gente como é que vai funcionar essa semana de conciliação. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Maristela. A semana iniciará no dia 25 de maio e se encerrará no dia 29 também do mês de maio. Todo empregado que tenha uma reclamação trabalhista em curso na Justiça do Trabalho, como todo empregador que seja reclamado numa reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, poderá acionar ou através do seu advogado, ou através dos centros de conciliações, os nossos sejusques, ou através das varas distribuídas, as 70 varas distribuídas em todo o estado de Pernambuco, pode acionar para ter seu processo colocado em processo de conciliação. Além disso, é importante dizer que nós temos também no site do TRT, trt6.jus.br, um link aberto, o portal da conciliação, onde você tem um formulário virtual que possibilita também que as partes provoquem a Justiça do Trabalho com vistas a fazer seu acordo. Doutor, como é que funciona assim? Como é que acontece? A pessoa que tem um processo, aquele trabalhador que tem um processo, pode procurar vocês. A empresa também pode procurar. Isso também pode diminuir o tempo de espera, porque muitas vezes esses processos passam anos, né, acontecendo, tramitando na justiça. O processo tem um rito de tramitação, né? Tem a audiência inicial, tem a audiência de instrução, depois ele chega no tribunal. E evidentemente, quando você tem uma semana toda dedicada à conciliação, vai ser muito mais rápido, né? Basta você ter a vontade de conciliar, seja o trabalhador, repito, seja a empresa. Então, as portas da Justiça do Trabalho estarão abertas, seja através do Sejusc, seja através das varas do trabalho. E ainda a porta digital, através do link já referido aqui por mim. Então, é uma grande possibilidade para o trabalhador provocar a Justiça do Trabalho, procurar a Justiça do Trabalho e fazer seu acordo. Para você ter uma ideia, Natália, no ano passado, na Semana Nacional de Conciliação, que também foi encerrada aqui no estado de Pernambuco, nós conciliamos 65 milhões em valores
É um valor muito expressivo, exatamente em razão da publicidade que se é dada para essa semana. Quase 20 mil trabalhadores e empregadores tiveram processos conciliados. Quase 5 mil audiências de conciliações foram feitas em quase 2 mil sessões. Então é um número muito expressivo e que já demonstra ao longo das suas 10 edições que é muito bom para o trabalhador, é muito bom para o empregador e é muito bom também para a Justiça do Trabalho, que desafoga o número de processos que é imenso. Tem a mediação também pré-processual, né? O senhor falou que as pessoas que se interessam por essa semana de conciliação podem estar em qualquer fase do processo delas, né? Eu queria que o senhor explicasse. Tem gente que já entrou na justiça, já tem um processo acontecendo, tem gente que não. Excelente pergunta. Tanto pode buscar a conciliação quem já tem processo, como quem ainda não tem processo. Eu estou em um conflito com o meu empregador, eu sou um trabalhador, estou em conflito, mas ou não quero ou ainda não contratei um advogado para entrar com a reclamação trabalhista. Eu posso provocar a Justiça do Trabalho nessa semana de conciliação? Posso. Pode. Como? Fazendo uma mediação pré-processual. É uma sessão que ocorre antes da existência do processo. Isso é um mecanismo inovador trazido por um conceito que a gente chama de justiça multiportas. São outras portas que não a modalidade convencional conhecida por todos os cidadãos. Aquele processo que é distribuído, que tem uma audiência, que tem uma sentença, tem um recurso, tem um acordo, toda aquela tramitação convencional. Então, através do sistema de justiça multiportas, você pode fazer uma conciliação, através de uma mediação pré-processual, antes do processo, você pode fazer uma negociação individual ou coletiva, você pode fazer uma arbitragem e você pode fazer também outras formas não convencionais de conciliação judicial. Então, gente, muito obrigada, viu, desembargador, por essas informações. A gente deixou o site aí para quem quiser, já está na página inicial do site essa informação sobre o formulário que você pode preencher e também tem informação sobre as varas, os locais que a pessoa pode procurar para participar dessa semana de conciliação. Muito obrigada, boa tarde. Maristela. Uma forma de resolver, uma maneira mais ágil, né, Natália? Agora a gente traz outro serviço importante, mais voltado para o público feminino. O município de Moreno, aqui na região metropolitana, começou a contar com um centro de referência da mulher. Um lugar voltado para atendimentos e serviços em diversas áreas, incluindo violência doméstica. Camila Torres está em Moreno, traz os detalhes ao vivo para a gente. Como esse centro está funcionando, hein, Camila? Maristela, olha, o local de atendimento fica na rua Conde da Boa Vista, no número 103, fica no centro de Moreno. Melissa Fernandes vem entrando aqui junto comigo para a gente mostrar para vocês o espaço que já está estruturado com a equipe e também com as salas equipadas para poder fazer esse atendimento às mulheres, não só daqui do centro de Moreno, mas dos distritos também. Pode vir com as crianças, que aqui tem pedagogas, inclusive, para poder ficar com as crianças enquanto as mães estão em atendimento. Patrícia Brasil, ela é a secretária da Mulher daqui de Moreno e pode explicar para a gente o que exatamente, que tipo de atendimento exatamente que as mulheres vítimas de violência encontram aqui, secretária. Boa tarde. Boa tarde, querida. As mulheres têm a oportunidade de chegar no primeiro momento, já serem acolhidas pela recepção e serem direcionadas para o atendimento multidisciplinar, que é feito pela psicóloga, pela assistente social e pela advogada. Também tem o atendimento individualizado, certo? E daí, depois dessa escuta, é tomado um plano de ação para a situação daquela mulher e daqui, se ela vai para uma delegacia, fazer um BO, solicitar uma medida protetiva ou é uma vítima de violência que precisa de um abrigamento, todo esse tempo ela não fica mais sozinha, ela fica acompanhada pela equipe.
Todo o tempo acompanhada. Inclusive, quando eu cheguei aqui pela manhã, a secretária estava me contando que uma mulher veio aqui e saiu daqui acompanhada para a delegacia porque precisava renovar a medida protetiva e isso foi feito. E só nesse mês de abril, aqui Patrícia me passou, 52 mulheres foram atendidas aqui no centro de referência. Em Pernambuco todo, 11 mil mulheres vítimas de violência. Vamos chegar aqui para a gente conhecer um pouco mais o espaço. Aqui, tem essa área um pouco maior, onde é possível fazer atividades em grupo. Evelyn Cardoso já está aqui para poder passar mais informações, mas antes, deixa eu mostrar esse quarto aqui para que as pessoas tenham uma ideia de como que o serviço é feito. Se a mulher chegar aqui precisando descansar um pouco, se tiver com uma criança muito pequena, se precisar de um berço, se precisar amamentar, se precisar de um banheiro para poder tomar um banho, a criança também tem essa estrutura aqui. E se for necessário sair daqui para um abrigo, essa rede também já fica pronta para atender a mulher. Evelyn Cardoso, que é diretora de enfrentamento à violência de gênero daqui de Pernambuco, pode explicar para a gente, porque já vai diretamente o contato já é feito diretamente com vocês, não é isso, Evelyn? Boa tarde. Os centros de referência acionam o nosso plantão, que é 24 horas. O serviço de abrigamento é um serviço estadual. Nós temos 4 casas-abrigo para mulheres que estão em risco iminente de morte e uma casa de passagem para mulheres que estão em situação de violência, não estão em risco iminente de morte e precisam de um local para poder se organizar e pode passar lá até 15 dias. Nas casas-abrigo, que é onde a mulher está em risco iminente de morte, as técnicas do centro de referência ou dos organismos de política para a mulher do município acionam o nosso serviço, que é 24 horas. A gente faz a primeira triagem, essa mulher precisa estar com boletim de ocorrência, medida protetiva solicitada, busca de pertences feito, a nossa equipe vem até o município, pega essa mulher com todos os seus dependentes, se ela tiver 5, 6, 9 filhos, a gente leva esses filhos menores de idade para o nosso serviço de acolhimento, onde ela vai ficar o tempo necessário para se reestruturar e encontrar um local seguro, que pode ser local de casa de família, casa de amigas em outro estado. A gente faz essa busca e faz esse translado para deixar essa mulher viva e segura. É como se fosse um passo a passo, sabe, pessoal? Primeiro é um atendimento feito no município, para, se for o caso, chegar a um atendimento feito pelo governo do estado. Deixa eu passar aqui o telefone daqui, do Centro de Referência da Mulher em Moreno, é o que está aparecendo na tela, 98943-3027. Tem também o perfil nas redes sociais. Deixa eu aproveitar para pedir aqui para a Patrícia a informação do horário de funcionamento aqui do centro e o que acontece depois do horário de expediente. Das 8 às 16 horas, a equipe está aqui de forma presencial. Segunda a sexta. De segunda a sexta. E esses telefones atendem normalmente após as 16 horas. A equipe fica de sobreaviso para atender essa mulher e fazer todo o acolhimento necessário, inclusive sábado, domingo e feriados. A gente quer aproveitar a oportunidade de dizer a essa mulher que está silenciada em casa que procure o serviço. Muitas vezes essa mulher, ela não conhece os direitos que tem, os serviços que tem. E essa informação pode chegar a ela e fazer a diferença. E que chegue para quem precisa dessa informação, Maristela. Sem dúvida, é um acolhimento que faz muita diferença na vida dessa mulher que foi vítima de algum tipo de violência, né, Camila? E seguem até o dia 10 de maio as inscrições para o quadro Profissão Repórter Procura, que vai estrear no Fantástico no segundo semestre, colocando jovens repórteres diante dos desafios da nossa profissão. Estudantes de jornalismo podem participar dessa oportunidade oferecida pela Academia LED Globo. Poliana Brita faz o convite, dá só uma olhada. O Profissão Repórter Procura é um novo quadro do Fantástico apresentado pelo Caco Barcelos, que vai selecionar estudantes de jornalismo de todo o Brasil. Os escolhidos vão vivenciar a rotina do jornalismo da Globo. Eles vão viajar para São Paulo e para o Rio de Janeiro e encarar desafios reais de reportagem na rua e no estúdio. Vão receber feedback do Caco Barcelos e de outros jornalistas da Globo. É uma oportunidade de aprender fazendo. A cada semana, um estudante deixa a Profissão Repórter Procura. No final, o vencedor vai ganhar uma experiência como repórter da Globo. A Academia LED Globo já abriu as inscrições. É só você se cadastrar agora no site movimentoled.com.br. Você tem até 10 de maio. Hora das delícias do concurso Comida de Boteco, a lista com 51 bares e restaurantes que estão concorrendo ao título de melhor boteco da região,
Você encontra no G1 Pernambuco apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Os estabelecimentos são do Recife, Olinda, Camaragibe e Jaboatão. Nesta 26ª edição, cada bar ou restaurante preparou um petisco exclusivo que precisa ter verdura na composição ao preço único de R$ 40. Bora conhecer um pouco do Quintal Gaúcho Comedoria, no bairro de Candeias, Jaboatão dos Guararapes. Eu sou a Renata Ferrão, sou a dona do Quintal Gaúcho Comedoria. Nós ficamos aqui em Candeias, na José Nunes da Cunha, 4592, bem próximo à curva do S. Nós já moramos aqui desde 2015, há 11 anos, mas o quintal mesmo nasceu há 3 anos, né? E justamente dessa ideia, dessa saudade, assim, um pouquinho da nossa culinária lá gaúcha no lanche, né? Que é o tradicional X gaúcho. Nós moramos aqui, então aqui é o nosso quintal, né? E um quintal gaúcho, porque é eu e minha família, eu, meu esposo e meus filhos, né? Que cuidamos do nosso estabelecimento, então veio essa junção, né? O nosso quintal gaúcho. Eu acho que o nosso maior desafio aqui hoje é trazer, né, para Pernambuco esse lanche, que ele é tão específico de lá, né, para que o público em si conheça, né, e acabe se habituando com ele. Nossa maior felicidade é o reconhecimento. Eu tenho clientes que estão comigo desde quando eu abri, né, são clientes que vêm semanalmente, quinzenalmente. O reconhecimento pela qualidade dos meus produtos, pela qualidade oferecida, né. Esse é o nosso 2º ano, né, participando no concurso. Eu quis trazer algo bem nordestino, né, que é a carne de sol com queijo coalho. E foi, na verdade, uma das primeiras coisas que eu provei quando eu cheguei aqui. Esse é o rolê arretado, é o prato que a gente escolheu para trazer esse ano, né? E quando veio para nós o desafio, né, da verdura, eu quis aproveitar e trazer a verdura em destaque. E foi que surgiu a ideia da couve crisp. Nossa expectativa para esse ano está muito alta, né? Eu acredito que o meu prato ele tá assim bem apresentado, com um sabor muito gostoso. E para nós, claro, se formos campeões, vai ser assim um marco na nossa história, né? E eu acredito muito no meu prato. Eu acredito muito que o meu petisco esse ano tem condições sim de ser campeão, inclusive, né, de brigar ali bem pertinho se não for, sabe? Mas eu acho que a gente chega lá. E foi lançado hoje de manhã o CinePE 2026. Esta é a 30ª edição do festival. Este ano, o CinePE acontece entre os dias 1 e 7 de julho, no Cine Teatro do Parque e no Cinema São Luís. No ano passado, o festival exibiu 38 filmes no Teatro do Parque e no Cinema São Luís. O CinePE também é conhecido por trazer uma mostra competitiva de longas e 2 mostras competitivas de curta. Este ano o festival homenageia a atriz Cláudia Abreu. A gente lembra que os ingressos para o CinePE são de graça. Obrigada pela sua companhia e participação no NE1 de hoje, que volta amanhã, e a gente se despede com imagens do nosso Globocop, que sobrevoa Tracunhaém, cidade de 15 mil habitantes que fica na Mata Norte. E claro que você pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.